Hoje nós vamos falar sobre as 5 principais características de Michael Jordan que nós podemos constatar assistindo a série da Netflix Last Dance. I want you to feel what I feel. What time is it? Game time! I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you. Michael Jordan é certamente um dos maiores esportistas do século, se não de toda a história. Olá! Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Peço por favor que se inscreva aqui no canal, porque dessa forma eu consigo te comunicar sempre que tiver um material novo. E por favor siga também as redes sociais. Se inscreve aí! Valeu! Agora a recente série da Netflix chamada Last Dance, ela ilustra de uma forma muito objetiva o diferencial que esse atleta, que esse cidadão trouxe para o esporte, né? Ele não só foi um dos maiores vencedores da história de certames os mais complexos do mundo, que é a NBA, o basquete americano, como ele demonstrou características fundamentais para que se lidere e se obtenha exatamente o protagonismo em qualquer coisa que a gente faça. Isso serve para o esporte, isso serve para os negócios, isso serve para a forma como a gente conduz a nossa vida. Então aqui eu listei os 5 principais comportamentos, ideias que Michael Jordan mostrou, e sem dúvida foi o que coroou ele com pelo menos 6 títulos da NBA e mais o show que ele deu a vida inteira enquanto praticou o esporte e hoje, inclusive, posterior ao esporte. Então vamos lá. A primeira característica que o Michael Jordan demonstra, e a gente pode ver isso muito facilmente na série, é que ele tem um foco muito grande no bem maior, né? Ele é um atleta do mais alto nível de competitividade, inclusive, mas ele não escondia o jogo. Ele era um cara que se entregava para tornar o esporte o qual ele praticava melhor para todo mundo. Então, tem as cenas mais comuns, inclusive até hoje a gente ouve ele falar que o único jogador que poderia fazer o one-on-one com ele era Kobe Bryant, né? Infelizmente uma pessoa que já faleceu, mas Kobe Bryant também foi um excepcional atleta e o Kobe Bryant tinha muitas das características de Michael Jordan. E um dia, um jogo entre Chicago Bulls e Lakers, os dois estão em quadra, o Kobe Bryant obviamente um menino, né? E o Michael Jordan sendo talvez o principal protagonista do esporte naquele momento. E o Kobe Bryant chega para ele e pergunta, e aí, me dá uma dica daquela situação e tal, e ele vai lá e fala como é que ele faz tal jogada. Depois eles trocavam ligações, e aí depois, obviamente, eles foram jogar juntos no Dream Team e assim por diante, e foram criando uma relação, obviamente, mais próxima para trazer isso. Mas o grande fato é que a cabeça do Michael Jordan, ele sempre olhava para o bem maior. O esporte, a competitividade, ela só ia ganhar no momento que ele pudesse compartilhar, obviamente, o que ele se diferenciava. A segunda característica é o que nós chamamos de role model, né? Ou ele é um líder pelo modelo. Na verdade, o Michael Jordan, tudo que ele fazia, ele se sentia no direito de cobrar. E ele não cobrava pouco. Porque, na verdade, o Michael Jordan, ele treinava mais que os outros, ele tinha uma especialização maior que os outros, ele se entregava fisicamente mais que os outros, ele se empenhava mais que os outros. E não tinha alguém que pudesse olhar para ele quando ele vinha cobrar e dizer, pô, o que é tu para vir me cobrar? Por que tu vai me cobrar? Ter o melhor resultado, e automaticamente ele liderava pelo exemplo. Ele liderava pela seu último a sair de quadra, ser o cara que mais se dedicava e assim por diante. A terceira característica que sem dúvida destacava Michael Jordan era o foco extremo na persistência. Ele tinha uma persistência, uma resiliência fora do comum. Por quê? Porque com toda a dificuldade que ele tinha, ele não era um cara cabeça dura de ficar insistindo sempre no mesmo modelo de jogar se não estava trazendo resultado. Mas no momento que ele via que ele deu o máximo, que entregou o máximo e eles não executaram, eles não tiveram o retorno que ele gostaria daquele jeito, ou que o time gostaria, ele
não se entregava, ele pensava em formas alternativas, porque ele sempre pensava, existe algum jeito que eu posso fazer diferente para obter o resultado que eu quero. Então ele tinha uma persistência, uma resiliência fora do comum, e os líderes precisam ter isso, porque a gente vai encontrar das mais variadas dificuldades o tempo inteiro na nossa carreira. E cabe ao líder ser o grande idealizador de caminhos para as pessoas às quais ele está liderando. Então, o Michael Jordan tinha essa característica que, para mim, ela é fundamental para o sucesso que ele teve, para o sucesso das pessoas que estavam ao redor dele, e não é uma coisa fácil. A inteligência emocional que está envolvida junto na resiliência certamente necessita de um foco muito grande. A quarta característica, ela é um pouco associada à característica que eu falei do role model, a segunda delas, né, a questão de ser um líder pelo exemplo, que é o lado do treino. O Michael Jordan, ele não se permitia dizer, eu já cheguei no estágio adequado que eu estou e agora eu vou só executar. Não, ele treinava muito, todo o tempo. Ele se entregava num treino da mesma forma, praticamente, entre aspas, do que se entregava num jogo. Porque ele pensava, eu preciso mostrar que a gente pode sempre dar mais. E quando a gente chegou no limite, eu posso dar um pouquinho mais. Ele queria mostrar isso para os colegas, porque um time vence só desta forma. E é da mesma forma quando a gente traz os negócios, é mostrar no mundo corporativo que nenhum profissional está pronto para dizer, agora eu parei de estudar, parei de me especializar, agora eu só vou executar. Não existe isso. É uma realidade que não acontece em nenhum tipo de modalidade de esporte ou de mundo empresarial. A gente o tempo inteiro tem que estar se desafiando, tem que estar desafiando quem está ao nosso lado para que a gente conjuntamente possa ser sempre melhor. Então o treino, fundamental para tornar melhor, e o Michael Jordan também era um grande exemplo de liderança nesse quesito. E a quinta característica, para mim ela é extremamente importante. Muitos dizem, né, quando o mar está agitado é que a gente conhece o melhor remador ou assim por diante, é a questão de ser relevante, de ter protagonismo na hora que a coisa aperta, né? Na hora que todos precisavam, na hora de mais pressão, ele estava lá com a maior inteligência emocional focado para poder tornar aquilo o melhor. Ele treinou, se capacitou e ele tinha uma inteligência, um mindset muito direcionado de que aquilo que estava acontecendo, aquela dificuldade, aquele revés muitas vezes fazia parte do que ele se preparou. E por isso ele se sentia sempre muito apto a conduzir as pessoas a fazer isso. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, talvez a gente viva hoje um dos modelos onde os líderes precisam pensar de maneiras diferentes para propor os seus negócios, os seus liderados, tenham uma execução mais ampla e de mais sucesso. Então, mais do que nunca, essa característica do Michael Jordan de ser o protagonista na hora que a coisa apertava, ela é fundamental para ser líder. Não adianta na hora que você, por exemplo, é líder de vendas, a hora que o time começou a não vender, você espanar. A hora que o mercado passou a ter algum revés, você usar isso como muleta, como desculpa. Não. Essa é a hora de você usar as outras características, de treinar mais, de se preparar, de ter uma resiliência e sim protagonizar quando precisa. Então, em linhas gerais, essas são as 5 características do Michael Jordan que reforçam o seu modelo de liderança. E eu aqui trago uma sexta, não faz parte das 5, não faz parte talvez de características de liderança, mas uma que a mim me impacta muito, que era uma pessoa que conseguia ter um foco fora do razoável. E isso não é para liderança, isso é para qualquer atividade. O foco que o Michael Jordan tinha, a determinação, ela chega a deixar a gente com vergonha quando assiste uma pessoa desse jeito. Então, nada é por acaso. Obviamente que algumas pessoas nascem com talentos que podem se aperfeiçoar, nascem com mais facilidades, mas é só olhar a história, assistir o Last Dance e ver que esse cara, ele não foi o diferencial porque ele nasceu com dom. Ele foi o diferencial porque ele quis e disse que seria. E ele exercitou tudo o que fosse necessário para chegar lá. E chegou. Ele conseguiu, no meio da carreira dele, abdicar dela para realizar um sonho de ser jogador de beisebol. Foi, depois voltou, ganhou mais títulos da NBA da mesma forma e se aposentou no ápice, preservando o modelo de lealdade, só executou tudo que podia no Chicago Bulls, ou seja, ele não trocou de time durante aqueles 6 campeonatos, esse intervalo, exatamente por interesse financeiro, não. Ele se focou, entregou melhor, foi muito leal e isso obviamente traz várias características positivas e sem dúvida todo mundo que jogou com ele tem maior admiração, como a gente vê na história do basquete e até mesmo do esporte em linhas gerais. Espero que essas características façam parte do seu dia a dia,
busquem executar elas, leiam bastante, façam cursos, é um momento muito propício para a gente ficar, o que a gente chama de afiar o machado, porque a liderança, ela, para mim, ela passa muito pelo exemplo. Né? A gente conhece muitos modelos de líderes, que eu vou chamar de líder, né? Mas podemos até nomear de outros jeitos, que sentam atrás de uma mesa e só exigem que os seus liderados tragam soluções para determinados problemas. Em parte eles têm razão, mas existe uma outra parte que se você é um modelo, você inspira as pessoas, você não manipula elas, isso sim é o que pode trazer um resultado de que faz um time ser campeão ou não campeão. Tá bom? Fiquem bem! The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! That's the Cleveland Cavaliers! Michael Jordan hits it at the foul line. 101 to 100. Michael Jordan.